Evangelho segundo São João, capítulo 2, nós estamos no quarto vídeo de leitura, né? Então, durante todos os vídeos passados, nós conversamos sobre esse mistério, né? Do Deus que é homem, né? Como é que pode Deus que é homem? E lembre-se, aqui também já está um mistério filosófico, né? Da questão do geral para o particular, né? Como é que pode a verdade ser uma verdade particular e a verdade também ser uma verdade geral, né? Bom, mas isso é uma outra coisa. Vamos continuar então. Eu falei para você no vídeo anterior que eu ia falar sobre a referência, né? O zelo da tua casa devorou-me. Nessa minha edição aqui, se eu for para o Salmo 68, ele chama 169, entre parênteses, Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, Salmo 68, né? Na Almeida Corrigida, tá como se fosse o Salmo 69, versículo 9, né? Deve ter ouvido algum desencontro, não é importante pra gente, mas eu quero ler para você essa parte. Eu vou ler uma parte um pouquinho maior, né? Só pra gente pegar o contexto. Então o nome desse salmo é Prece de um Homem Muito Aflito pela Causa de Deus, o nome que eu tenho nessa edição, né? E aí eu tenho o seguinte: ao mestre do coro, segundo a melodia de Os Lírios de Davi. E aí, salva-me, ó Deus, porque as águas da tribulação chegaram-me ao meu pescoço. Estou atolado num lodo profundo e não encontro onde pôr pé. Cheguei a um sítio, ou seja, um lugar de águas profundas, e já as ondas me encobrem. Estou cansado de gritar, enrouqueceu a minha garganta. Desfaleceram os meus olhos à espera do meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça aqueles que me aborrecem sem razão. São mais fortes que os meus ossos, os que me perseguem injustamente. Porventura hei de restituir o que não roubei? Ó Deus, tu conheces a minha incipiência e os meus delitos não te são ocultos. Não sejam confundidos por minha causa o que esperam em ti, Senhor, Senhor dos exércitos. Não se envergonhe por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por ti sofri afronta. Foi coberto de confusão o meu rosto. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Porque o zelo da tua casa me devorou, e os opróbios dos que te insultavam recaíram sobre mim. Mortifiquei pelo jejum a minha alma, e isto tornou-se-me um opróbrio. Justamente porque eu tenho zelo pelo Senhor, as pessoas não me entenderam, eu estou sofrendo tanto, né? Então perceba, para a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, o Velho Testamento ele tem no mínimo, tem muito mais, né? Mas no mínimo duas camadas ali, né? A camada do, por exemplo, o Salmo ali, né? Duas camadas que nos interessam aqui. O Salmo tem, o Salmo é um canto, né? Então você pode cantar porque você está naquela situação, mas também ele é algo, é uma profecia dizendo que alguém vai passar por isso, o ápice das todas as profecias do Velho Testamento, que é Jesus, né? Então é por isso que então lembraram seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa devorou-me. Né? Vamos ver se eu tenho tempo. Eu acho que eu tenho tempo sim. Vamos ler desde o começo essa parte de Jesus no templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa devorou-me. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: destruir não no sentido de eu destruir, né? No sentido de, na outra tradução tá derribai, né? Ó, destruam esse templo, vocês vão ver, né? Mais ou menos isso.
Então, destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Lembre-se, o templo, não sei se você lembra disso, mas o templo dos judeus, até ele ser destruído, eu acho que ele vai ser destruído daqui uns 40, 50 anos, talvez, vai haver uma revolta, né, contra Roma. Lembre-se que aqui os judeus são dominados pelo Império Romano, né, vai haver uma revolta contra Roma e eles vão destruir o templo, né? Mas só para você ter uma ideia, o templo é um castelo, né? É um castelo, entendeu? Sei lá, é enorme, 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 enorme. Tanto é que quando os judeus se levantaram contra Roma, como eu falei, daqui a algumas décadas, né, tendo em conta o tempo de Jesus, eles vão usar o templo como fortaleza. Todo mundo vai para o templo ali. Lembre-se, você vê a parede das lamentações, o muro das lamentações, né? Ele é um muro enorme, enorme, enorme. Procure. Lembra, o pessoal vai em Jerusalém, né, para chorar no muro das lamentações. Ele é um muro enorme. Aquilo lá era só um muro do templo. Então o templo era uma coisa grandiosa. Então quando Jesus fala, olha, destruam esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias, o cara fala, ó, pera aí, né? Ó, diminui aí. Então, e o reedificarei em 3 dias. Replicaram os judeus, esse templo foi edificado em 46 anos e tu o reedificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo do seu corpo. Então, basicamente, ele estava falando, olha, derribai este templo e eu vou reconstruir em 3 dias, né? Mas também pode ser uma reformação de poder, né? Olha, por mais que vocês entendam esse templo aqui, eu posso reconstruir este templo em 3 dias. Replicaram os judeus, esse templo foi edificado em 46 anos e tu edificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se seus discípulos do que ele dissera e creram na escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Interessante, né? Então, o que Jesus faz reafirma as escrituras. Escritura para eles não é o Novo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. É o Velho Testamento. Então, há sempre esse, digamos assim, esse impulso, né? Essa tendência, né? Essa regra de recuperar toda essa tradição, né? E creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os milagres que fazia. Então, primeiro milagre, transformação do vinho, depois Jesus começou a fazer vários milagres, né? Mas Jesus não se fiava neles. Não se fiava neles em que sentido, né? Na outra tradução, não confiava neles, né? Fiar aqui é acreditar em, ter fé em, né? Mas Jesus não se fiava neles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que lhes dessem testemunho de homem algum, pois sabia por si mesmo o que há em cada homem. Então, por que, né? Às vezes eu podia perguntar, mas por que Jesus teria que se fiar? Sei lá, uma outra pessoa poderia falar assim, nossa, olha como é que eu sou amado e protegido e por essa multidão, né? Mas Jesus conhecia que alguns ali, poxa, você tá lá no campo, né? Tem um cara falando lá. E aí de repente começa a vir cesto com um monte de pão e começa a vir peixe à vontade, eu vou acreditar nesse cara. Poxa, claro que ele é o Messias, né? Aí passam-se alguns anos ou alguns meses e de repente esse mesmo homem está sendo lá perseguido pelas autoridades, vão crucificar o cara. O que você faz? Você vai lá junto? Não, que isso, não. Que peixe que nada, que lá foi um truque, que ele fez. Isso daí não é o Messias não. Se fosse o Messias não tinha sido preso. Se fosse o Messias estava me ajudando mais.